A ciência do bom viver. Capítulo 20. Higiene geral. Parte 1. O conhecimento de que o homem deve ser um templo para Deus, uma morada para a revelação de sua glória, deve ser o mais alto incentivo ao cuidado e desenvolvimento de nossas faculdades físicas, terrível e maravilhosamente. O Criador tem atuado na estrutura humana e nos ordena que a estudamos para compreender suas necessidades e fazermos nossa parte em preservá-la de dano e contaminação. A circulação do sangue. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. Ele prepara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quanto mais perfeita for a circulação, tanto melhor se realizará este trabalho. A cada pulsação do coração, o sangue deve fazer rápida e facilmente seu caminho a todas as partes do corpo. Sua circulação não deve ser estorvada por vestuários ou cintas apertadas, nem por deficiência agasalho dos membros, seja o que for, que prejudique a circulação. Força o sangue a voltar aos órgãos vitais, congestionando-os, dor de cabeça, tosse, palpitação ou indigestão, e muitas vezes o resultado. A respiração. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem, plena e profunda expiração de ar puro que encha os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica-lhe uma cor viva, enviando-o como uma corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado, dobre a tarefa em mão. E nessa postura é impossível respirar profundamente. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão idêntico, efeito e produzido por acessórios de roupas apertadas. Não se proporciona assim espaço suficiente à parte inferior do peito. Os músculos abdominais, destinados a auxiliar na respiração, não desempenham plenamente seu papel e os pulmões são restringidos em sua ação. Assim é recebida uma deficiência provisão de oxigênio. O sangue se move lentamente. Os resíduos, matérias venenosas que deveria ser expelida nas exalações dos pulmões são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele se torna pálida e retarda a digestão e o coração fica deprimido e o cérebro nublado. Os pensamentos ficam confusos
e baixas sombras sobre o espírito, todo o organismo se torna deprimido, inativo e especialmente suscetível à doença. Os pulmões estão continuamente expelindo impurezas. Necessitam-se a todo instante abastecidos de ar puro. O ar contaminado não proporciona a necessidade provisão de oxigênio e o sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. Viver em aposentos fechados, mal arejados, onde o ar é sem vida e viciado, enfraquecido todo o organismo. Este se torna particularmente sensível à influência do frio e uma leve exposição leva à doença. E o fato de viverem muitos fechados dentro de casa que faz muitas mulheres pálidas e fracas. Respiram o mesmo ar repetidamente até que ele se carrega de venenosos elementos, expelidos pelos pulmões e pelos poros, e assim as impurezas são novamente levadas ao sangue. Ventilação e luz solar. Na construção de edifício, seja para fins públicos, seja para morada, deve-se tomar providência quando a boa ventilação e a abundância de luz. As igrejas e salas de aula são muitas vezes deficientes a este respeito. A negligência de ventilação apropriada é responsável por muita morosidade e sonolência que destrói o efeito de muitos sermões e torna fadigante a ineficaz o trabalho do professor. O quanto possível, os prédios destinados a servir de morada devem ser situados em terreno alto e enxuto. Isso garantirá um lugar seco, prevenindo o perigo de doenças contraídas pela umidade e pela podridão. Esse assunto é com demasiada frequência tratado de forma superficial. Saúde frágil, doenças sérias e muitas mortes são o resultado da humanidade e da podridão de lugares baixos e com deficiência escoamento. Na construção de casa é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de luz solar. Haja uma corrente de ar e boa quantidade de luz em cada aposento da casa. Os quartos de dormir devem ser dispostos de maneira a terem ampla circulação de ar noite e dia. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Em muitos países, os quartos de dormir precisam ser aparelhados com aquecimento para que fiquem completamente aquecidos e secos no tempo frio ou úmido. O quarto dos hóspedes deve merecer cuidados iguais aos que se destinam a uso constante. Como os demais dormitórios, deve receber o ar e o sol e ser aparelhado com meios de aquecimento a fim de secar a umidade que geralmente se acumula num aposento que não é sempre usado. Quem quer que durma num quarto banhado pela luz solar ou ocupe uma cama que não seja bem seca e arejada, o faz com risco de doença e muitas vezes da própria vida. Ao construir sua casa, muitos tomam cuidadosas providências quanto às plantas e flores. A estufa ou a janela delicada e elas é quente e ensolarada, pois sem calor ao ar e o sol, as plantas não poderiam existir
e florescer. Se essas condições são necessárias à vida das plantas, quanto mais necessárias são a nossa saúde e a de nossa família e hóspedes. Se queremos que nosso lar seja a morada da saúde e da felicidade, devemos colocá-lo acima das poluição e das neblinas das baixadas, dando livre entrada aos excelentes elementos da vida. Dispensamentos, as pesadas cortinas, abramos as janelas e persianas e não permitimos que trepadeira, por mais belas que estejam, nos exobrem as janelas, nem que nenhuma árvore fica tão próxima de casa que impeça a luz do sol, de maneira a penetrar. Talvez essa luz desbote as cortinas e os tapetes e manche os quadros, dará, porém, saudável vivacidade ao rosto das crianças. Aqueles que têm de atender pessoas idosas devem lembrar que estas especialmente precisam de quartos quentes, confortável. O vigor declina à medida que avança a idade, deixando menos vitalidade para resistir às influências insalubres. Daí a maior necessidade dos idosos quanto à abundância de luz solar e de ar renovado e puro. O escrupuloso anseio é indispensável tanto à saúde física quanto à mental. Impurezas são constantemente expelidas do corpo por meio da pele, seus milhões de poros logo ficam obstruídos, a menos que se mantenham limpos mediante banhos frequentes, e as impurezas que deviam sair pela pele se tornam mais uma sobrecarga aos outros órgãos eliminadores. Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou morno cada dia pela manhã ou à noite. Em vez de tornar a pessoa mais sujeita a resfriado, um banho devidamente tomado a fortalece contra a doença porque melhora a circulação. O sangue é elevado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. A mente e o corpo são igualmente revigorados. Os músculos tornam-se mais reflexíveis e mais vivos. O intelecto. O banho é um calmante dos nervos, ajuda os intestinos, o estômago e o fígado, dando saúde e energia a cada um, o que promove a digestão. Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O vestuário usado absorve o resíduo expelido pelos poros, não sendo frequentemente mudado, levando serão a impureza absorvidas. Toda forma de desasseio tende à enfermidade. Micro-organismos produtores de morte fervilham nos recantos escuros e negligenciados em apodrecidos detritos, na humanidade, no mofo e no belor. Nada de verduras deterioradas ou montes de folha seca se deve permitir que permaneça próximo de casa, poluindo e envenenando o ar. Coisa alguma seja ou estragada se deve tolerar dentro de casa. Em vilas e cidades consideradas perfeitamente salubres, tem-se verificado que muitas epidemias de febre se têm organizado, de matéria em decomposição. Existe em redor da residência de alguns negligentes, chefe de família. Perfeito anseio, abundância de luz solar, cuidadosa atenção às condições higiênicas em todos os detalhes da vida doméstica são essenciais à prevenção das doenças e ao contentamento e vigor dos habitantes do lar.